Bom, falando em crises, né, entre os poderes, até a lei de diretrizes orçamentárias acabou ficando no meio de uma delas. Vamos a Brasília ainda com informações da Samantha Klein. Samantha. Oi, Nadege. Aprovado, portanto, a LDO. O Congresso aprovou agora à tarde, numa sessão conjunta, além da previsão de metas e para receitas e despesas, a LDO prevê justamente a destinação das emendas parlamentares. A matéria aprovada hoje também Vera e Débora define que 65% das emendas para saúde e assistência social precisam ser pagas até o final do primeiro semestre do ano que vem. A regra, ela abarca as indicações individuais, que são aquelas emendas PIX e de bancadas, e vale lembrar que essas categorias são de pagamento obrigatório pelo governo, mas o fluxo de desembolso geralmente é variável. E aí, o que se fez? Com essa medida, solicitada pelos próprios deputados e senadores, a tentativa de garantir o envio dos recursos aos redutos eleitorais antes das eleições. O relator Gervásio Maia, que é do PSB, afirmou que o orçamento do ano que vem construído para atender às necessidades da população, defendeu a destinação dos 50 bilhões de reais em emendas que, segundo ele, chegam lá na ponta. A LDO também está alterando a forma de cálculo do fundo eleitoral, autorizando um crescimento real de 2,5% ao ano nesse financiamento público a partir do ano que vem. Foi criticado ali por alguns parlamentares do Novo, mas só. No mais, aí foi aprovado com ampla maioria, tendo aí um orçamento que pode chegar ali, ficar na casa dos 4 bilhões de reais, 3 bilhões a mais do que previa o governo federal. A LDO também prevê aí uma mudança na meta fiscal, que se prevê aí alcançar superávit de 4 bilhões, porém a meta será cumprida se o governo fechar as contas dentro dos intervalos de tolerância do arcabouço fiscal. E outro ponto aqui também a pedido do governo foi retirar do cálculo da meta fiscal os gastos do governo com planos de reestruturação de estatais. Essa medida deve atender à tentativa de socorrer os Correios. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein. Como demorou, hein, Vera? 4 de dezembro aprovando a LDO. Quase que a gente arruma um shutdown pra gente aqui também, né? Quase, quase. E ainda podemos arrumar se o orçamento não for votado na DED. Se não tiver orçamento votado até o fim do ano, como não houve no ano passado e nesse, e aí vale aquela regra. Enquanto não vota, você só pode executar 1/12 do orçamento, chamado duodécimo. E aí isso represa os gastos, represa os investimentos, represa as emendas, etc. Por isso que ontem eu falei, e a gente viu que estava correto, que eles não iam fazer muita gracinha com a LDO, porque eles têm interesse em que o orçamento ande dessa vez, porque tem um prazo mais curto para a execução no ano que vem. A lei eleitoral proíbe você ficar pagando emenda muito perto da eleição. Então, eles têm interesse que se execute o máximo possível no período permitido pela lei eleitoral para mostrar para suas bases que estão comparecendo com recursos, que estão comparecendo com quadras de esportes, e todas aquelas coisas que a gente sabe que rendem voto em ano eleitoral. Então, é isso. A ameaça durou pouco. Votou, a LDO está aí sendo votada. E agora a gente tem de ver com o orçamento como vai ficar. É mais complexo, porque ali se colocam muitos jabutis. A tendência é que sempre o Congresso desfigure o que o Executivo manda. E no ano que vem, o governo tem interesse em que as suas bandeiras, os seus grandes empreendimentos, as suas grandes obras estejam contemplados com recursos. Então, a gente vai ver uma quedinha de braço aí na votação do orçamento, mais do que na LDO. Pois é, e antes dessa decisão, o presidente Lula falou justamente e fez críticas ao orçamento impositivo, às emendas impositivas. Na verdade, num evento, a Ana Carolina Tomé tem mais informações ao vivo sobre isso. Oi, Ana.
Oi, Débora. Boa noite para você, boa noite para os ouvintes sintonizados aqui na Rádio CBN. É isso mesmo. Em tom de campanha, o presidente Lula fez um discurso inflamado e criticou congressistas, o agronegócio, economistas da Faria Lima e até juízes e ministros. Na última reunião do Conselhão, Lula criticou pela primeira vez a derrubada dos vetos ao PL do licenciamento e disse que depois que o Brasil perder mercados, a bancada do agro vai querer pedir ajuda. Porque essa mesma gente que derrubou meus vetos, quando a China parar de comprar soja, quando a Europa parar de comprar soja, quando alguém parar de comprar nossa carne, quando alguém parar de comprar nosso algodão, vão vir falar comigo outra vez. Presidente, fala com o Xi Jinping. Presidente, fala com a União Europeia. Presidente, fala com a Rússia. Presidente, fala com não sei com quem. Porque eles sabem que eles estão errados. O Ministério do Meio Ambiente tem dito que muitos países deixarão de comprar do Brasil e que acordos podem ser suspensos com a derrubada dos vetos. Apesar de dizer que não tem nada contra o Congresso em meio à crise com o parlamento, Lula criticou as emendas impositivas, aquelas obrigatórias pagas pelo Executivo, e falou em sequestro do orçamento. Num recado indireto a Eduardo Bolsonaro, Lula ainda criticou deputados que votam mesmo estando fora do país. Na semana passada, Eduardo, mesmo nos Estados Unidos, chegou a votar numa sessão do Congresso. Depois teve o voto anulado. Lula não poupou nem os ministros do STF e disse que, por isso, que a população desacredita das instituições. Em um discurso voltado aos mais pobres, Lula fez apelo aos empresários por apoio ao fim da escala 6x1 e disse que economistas ganham com especulações e torcem contra o governo. O presidente citou a Faria Lima e disse que quem trabalha lá não se preocupa com os mais pobres. Volto com você. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé, que trouxe aí vários pontos, né, dessa fala do presidente Lula, não somente sobre a questão das emendas, a questão dos vetos, falou de emendas também, criticando o fato das emendas impositivas e o tamanho, né, da fatia que o Congresso se responsabiliza. E ele citou o Eduardo Bolsonaro. Hoje, o ministro Flávio Dino decidiu, proibiu, na verdade, né, o governo federal de receber, analisar ou liberar qualquer emenda apresentada tanto por Eduardo Bolsonaro quanto por Alexandre Ramagem. Né? Um está lá nos Estados Unidos, vai perder o cargo por falta. O outro foi condenado pelo STF pela trama golpista. Eles tinham, meninas, apresentado cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais para o orçamento de 2026. Foi daí que veio essa decisão de Flávio Dino. Uma decisão acertada. Não estão no exercício do mandato, pelo contrário, um está foragido e o outro está conspirando contra o país. Então, é justo que assim seja, que não tenham direito de decidir sobre a aplicação de recursos orçamentários. O presidente, né, nessa fala, claramente dobra a aposta, né, no seu estremecimento com o Congresso, que é uma coisa estranha de se fazer nesse momento, porque ele já está com muita dificuldade com a questão do Jorge Messias. A gente falou disso a semana inteira aqui, o governo teve de recuar, de certa maneira, na indicação, não retirou o nome, não é disso que se trata, o nome está mantido, mas postergou a sua análise para que seja construída a maioria capaz de aprovar o nome do Jorge Messias, e isso ainda não está dado, que vai se construir essa maioria. Então, ficar de novo investindo e atacando o Congresso não parece algo muito inteligente de fazer nesse momento. Ele tinha feito isso uma vez no Rio de Janeiro, com o Hugo Mota sentado ali na primeira fileira de um evento oficial, em que ele fez críticas pesadas ali ao Congresso. E agora volta a fazê-lo. Ele está errado nas críticas? Não. Em certa medida, não. Essa questão do licenciamento, de fato, tem o potencial de atrapalhar muito os negócios do agro brasileiro no exterior. A decisão do Congresso mostra uma visão tosca, uma visão rudimentar do que é desenvolvimento econômico, uma visão do século XIX da questão da importância do tema ambiental
para a economia no mundo de hoje. Então, ele está correto. Depois vão vir pedir para ele falar com o Xi Jinping quando e se algumas barreiras sanitárias e comerciais vierem. Ele está errado quanto às emendas? Não, é verdade. Se sequestrou o orçamento em grande medida. Mas vale lembrar que o Lula, da campanha eleitoral de 2022, prometeu que acabaria com o orçamento secreto logo de cara, quando eleito, e, na verdade, fez um acordo na largada do seu governo para aprovar a PEC ali que permitiu ele gastar mais do que havia no orçamento e atravessar o primeiro ano, e, em troca disso, aprovou ali o apoio à reeleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco e deixou o orçamento secreto ir rodando com outras roupagens ao longo de todos os seus anos de mandato. Então, é meio que não ter do que reclamar, porque ele não fez o que prometeu, que era acabar com essas emendas da maneira como elas foram se tornando ao longo dos governos Temer e Bolsonaro. Ele deixou correr frouxo, enquanto precisava do apoio do Congresso para algumas coisas, negociou, e foi sempre o Supremo que teve de dar o combate à aplicação das emendas. Primeiro com a ministra Rosa Weber, depois que ela se aposentou e esses processos migraram para a relatoria do ministro Flávio Dino, com ele impondo uma depois de outra restrição, obrigatoriedade de transparência, de publicidade nesses gastos, etc. Engraçado, o Lula criticando e fazendo média ao mesmo tempo, né? Eu não tenho nada contra o parlamento. Eu só acho engraçado. Aí vem o mas, né? Exato. Eu não tenho nada, mas tenho contra isso aqui, ó. E aí abre uma lista de coisas que ele tem contra. E na fala dele sobre as emendas, ele disse exatamente isso, abre aspas. É um grave erro histórico. Você só vai acabar com isso quando mudar as pessoas que governam e as pessoas que aprovaram isso. Ou seja, com ele isso não vai acabar, né? Ou seja, não está prometendo acabar nem para o próximo mandato, porque vai ser candidato.